Oi pessoal, tudo bem? Chegou a hora então da gente colocar a mão na massa. Eu aqui com o meu VS Code aberto, eu vou aqui abrir o diretório que eu criei para trabalhar com esses arquivos aqui do curso. Eu criei aqui um curso Finks, está aqui. Vou abrir esse diretório, belezinha. E agora eu vou estruturar aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Bom, a gente vai criar um aplicativo, né? Então eu vou criar aqui algumas pastinhas, é mais ou menos parecido com o Micro Framework lá, a gente vai trabalhar com o padrão MVC de construção, né? Então eu vou aqui criar uma pastinha chamada app, que é onde vai conter aqui as minhas classes, os meus controllers, minhas views, né? Vou criar também aqui, opa, não é aqui, é fora, ele é meio chatinho aqui com isso, tem que clicar fora e agora aqui, exato. Eu vou criar aqui o public, que é onde vai conter o meu index, o meu CSS, as minhas coisas aqui, tudo que for público da minha aplicação. O que mais que eu vou precisar? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada config, onde eu vou guardar todas as configurações que eu precisar fazer aqui para o meu aplicativo, tá? Então até agora aqui nada está relacionado com o Finks, tá? A gente só está estruturando a nossa aplicação. Então eu vou aqui dentro, já vou criar logo um arquivo de configuração que eu vou chamar de database.php. Esse arquivo aqui é que vai conter para a gente, eu estou usando o PHP 5.6, por isso que ele já está dando essa mensagem aqui. Tem que atualizar isso para o 7.1. Então vou aqui abrir meu arquivo PHP e aqui eu vou estruturar os dados de conexão com o meu banco de dados. Então esse arquivo de configuração vai servir tanto para a minha aplicação saber futuramente aí o Finks, né, que vai trabalhar com manipulação disso aí, e aqui que a gente vai guardar. Então esse arquivo ele vai retornar essas configurações, tá? Vai ficar mais ou menos o Micro Framework lá. Então aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais elaborada. Eu vou criar aqui um ambiente, uma configuração para um ambiente de desenvolvimento, para eu não precisar ficar trocando aqui toda hora, né? Então aqui dentro desse array fica as configurações de desenvolvimento e vou criar aqui, opa, não é ponto e vírgula, nesse caso aqui uma vírgula, e vou criar aqui o ambiente de produção, tá? Que é as configurações do meu banco de dados do ambiente de produção, quando já estiver pronta a aplicação, porque assim eu não preciso ficar trocando isso toda hora. Então aqui dentro eu vou passar essas configurações. Vamos lá, eu vou passar o driver que eu vou usar. Nesse caso aqui nós vamos brincar com o MySQL, né? Aí eu vou passar aqui o host, que é o meu localhost. Vou passar aqui database, que é o nome da base de dados. Database. Eu já até criei esse banco de dados, você abre ali, eu vou até mostrar vocês aqui no... Eu usei o PHP MyAdmin mesmo, tá? Para facilitar, localhost, PHP MyAdmin, ou você pode criar pelo console aí do seu terminal, o que você achar mais fácil. Eu criei aqui um banco de dados já, chama curso Finks, tá? Então para já facilitar isso. Então o nome do banco de dados é curso Finks, você coloca aí o banco de dados que você criou. O usuário aqui é root. O PES 123 do meu localhost, tá? Que mais? A gente vai configurar também o char7 da nossa base de dados, o char7 que vai trabalhar. Vai ser UTF-8. Também o collation. O char7 está relacionado aos caracteres que o nosso banco de dados pode aceitar, né? Os nossos caracteres especiais. Então é muito importante isso daqui.
E o collection está relacionado à tabela, né, em si. Então, ela também é UTF-8 Unicode CI. Esse CI quer dizer que ela é case insensitive, ou seja, quando eu for fazer uma busca no meu banco de dados, tanto faz eu buscar a palavra com letra maiúscula ou letra minúscula, ela vai sair buscando lá no banco de dados, né? Então, geralmente o padrão, a maioria dos desenvolvedores aí, a gente usa dessa forma, tá bom? E também, se eu quiser depois passar as configurações do meu ambiente de produção, é só trazer para cá e você altera aqui para o ambiente de produção lá. Isso vocês vão entender mais na frente, né? Porque a biblioteca Finks você tem a opção de rodar o comando e selecionar qual que é como se diz, o banco que você quer rodar, se é do ambiente de desenvolvimento ou se você quer rodar isso no ambiente de produção, tá bom? Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui. A gente poderia colocar aqui também uma outra opção que o Finks traz para a gente, caso você queira usar prefixo em tabelas, né? Eu, por exemplo, tenho num mesmo banco de dados, eu estou rodando o WordPress, e o WordPress ele cria um prefixo de tabela WP, né? E eu tenho junto, no mesmo banco de dados, rodando uma aplicação também, uma mini aplicação minha. Então, eu coloquei um prefixo nas tabelas da aplicação para a gente saber diferenciar que aquela tabela se refere a tal aplicação, assim como o WordPress coloca o WP para se referenciar que aquela tabela, né, por exemplo, com o nome, exemplo, vamos colocar aqui fora para não dar nenhum erro. Exemplo, você quer criar uma tabela users, né, no seu banco de dados. Então, você cria um prefixo. O WordPress ele cria um prefixo WP users, né? O Finks também tem essa opção, tá? Então aqui a gente passaria, né? Qual que é? Eu depois tem que olhar no manual como é o nome correto aqui que é colocado. A gente vê isso mais para frente, mas já saiba que tem essa opção. É possível fazer essa opção. Beleza? Até agora o que nós fizemos aqui está relacionado unicamente com a estrutura do nosso, digamos assim, framework, da nossa estrutura da nossa aplicação aqui, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a instalação do Finks, tá? Eu acho que eu já posso, vou deixar isso aqui aberto. O VS Code ele traz para a gente aqui, ó, integrado também o terminal. Gostei muito disso nele, tá? Você pode vir aqui em View e abrir aqui, ó, Integrated Terminal, tá? Ele abre aqui pra gente, ó, essa paleta aqui, onde ele tem o terminal, o debug ali, o console do debug, tudo isso. Então facilita, se você escolher usar também o VS Code, aqui nas aulas vai facilitar bastante para você aí acompanhar, já que se você não tem nem tá usando Windows e não tem aí usando o Git Bash, por exemplo, ou Commander para poder usar o CMD do Windows é bem ruinzinho para a gente trabalhar com desenvolvimento. Então, a gente vai instalar agora o Finks. Vou vir aqui na página do Finks. E vamos aqui na documentação. A documentação nos traz aqui a forma de instalação, né? Vamos só ver aqui isso aqui. Ele requer o PHP 5.4 ou superior, tá vendo? Então, olha só, basta a gente digitar o Composer require Morgan Finks, né? Então a gente vai usar isso daqui. Eu vou copiar isso daqui, vamos lá no nosso terminal e vou digitar o comando. Como eu já tenho o Composer instalado, que espero que você tenha instalado de forma global, a gente não vai precisar digitar composer.far nem nada. A gente vai digitar diretamente aqui o Composer e eu vou apertar Ctrl Shift V para colar aquele comando ali. E vou dar um Enter e vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Ele vai instalar a biblioteca para a gente. Veja que ele já criou aqui
o compose.json. Dessa vez eu ensinei vocês de uma forma diferente, né? Quem viu o último curso aí, nós criamos na mão o compose.json. Nesse caso aqui, a gente só rodou diretamente o compose e ele é capaz de criar automaticamente para a gente. Veja aqui que ele está já instalando a biblioteca, já até instalou, tá? Veja que ele instalou uma série de dependências que foi necessária, beleza? Eu vou fechar aqui o terminal e vamos dar uma olhada aqui, olha. Veja que ele criou a pasta vendor, né? Trouxe para a gente já o autoload, ó, tá vendo? Ele já trouxe para a gente o autoload para a gente já usar. E aqui dentro do arquivo Composer, ele trouxe o require Rob Morgan, né? Que é a biblioteca do Finks, na versão 0.8.0. Na gravação desse vídeo a gente está usando. O que eu vou adicionar aqui no Composer? Eu vou adicionar aqui as configurações do nosso autoload, né? Para fazer o carregamento. Quem não sabe o que é o autoload, está começando agora com o desenvolvimento. O Composer fornece para a gente uma classe, uma série de classes que faz o carregamento das nossas classes automaticamente, né? Então a gente vai aqui, autoload, eu vou usar a PSR4, tá vendo que ele dá duas opções para a gente, vou usar a PSR4 e vou dar um nome aqui, um namespace da nossa aplicação. Eu vou dar um name aqui de TJG, vou colocar duas barras invertidas, uma para escapar, né? E olha só, eu quero que o meu autoload vá mapear a minha pasta aqui, olha. A minha pasta onde eu vou criar minha aplicação, que é a app, né? E ponho uma barra no final. Então, todas as classes que eu criar dentro de app, ele vai mapear automaticamente para mim. Além de automaticamente, ele já sabe, o autoload, ele automaticamente também já faz o mapeamento da pasta vendor. Não é preciso a gente criar o mapeamento aqui do autoload da pasta vendor, que isso ele já faz sozinho, tá? Então, é só aqui a nossa pasta app e prontinho. É isso, está configurado o nosso autoloader. A gente não precisa fazer aqui, como a gente não vai fazer um pacote disso daqui, a gente não precisa de todas aquelas configurações que o Composer traz, de usuário que criou, toda essa coisa. A gente está usando aqui mesmo só para manipulação das bibliotecas que a gente vai depender aqui, tá? Então, depois que eu adicionei o autoload, eu tenho que voltar no terminal. Você pode dar o comando, se estiver usando aí o VS Code, se dá um Ctrl J, ele abre aqui para você o terminal, para você não precisar vir aqui em cima, né, toda hora. Então eu vou limpar a tela com Ctrl L e vou rodar o seguinte comando para poder fazer essas atualizações, que é o Composer Update. Veja que o Composer não é nenhum bicho de papão, né? São poucos os comandos que você usa no Composer. Nós usamos, né, o require para requerer a biblioteca, require o nome da biblioteca, agora um Composer Update para atualizar tudo isso daqui. E ele vai verificar se tem alguma dependência para fazer, não tem. E ele aqui, ó, gera novamente o autoload das classes da nossa biblioteca. Tá joia? Então, tá pronto, tá instalado já o nosso Finks. Ele cria aqui para você conferir se a instalação está correta. Na Vendor ele cria para a gente aqui um arquivo bin chamado Finks, tá? Quem está usando Windows vai ver um outro arquivo chamado finks.bat aí também, tá? Para você não estranhar se você estiver usando Windows. Então, o Finks, depois que a gente instala ele dá o comando para a gente. Olha, eu vou abrir novamente aqui Ctrl J o terminal. E ele dá a seguinte opção para a gente. Se você digitar vendor bin finks, ele vai trazer uma série de comandos para a gente. Assim como a gente instalou o Composer, o Finks também é um gerenciador. Tá vendo? Olha, ele diz a versão que a gente está usando e dá aqui uma série de comandos que a gente pode usar no nosso prompt de comando aqui, desde que você esteja no diretório, né, na pasta raiz,
o seu terminal esteja aqui dentro do diretório do curso que você criou aí, tá? Então a gente tem aqui o migrate para criar o comando migrate para criar uma nova base de dados, comando rollback, tudo isso a gente vai ver aqui ao longo das aulas como é que usa, tá bom? E é isso. Se sua instalação está toda ok, se você rodou esse comando vendor /bin /finks, ele te passou esses dados aqui e sua instalação está correta. E no próximo vídeo a gente já começa, a gente vai criar aqui o arquivo de configuração do Finks, que até agora a gente só instalou ele, né, e testou. Vamos criar o arquivo de configuração e começar já a gerar as nossas migrações. Espero vocês no próximo vídeo.